Uma guerra comercial é ruim para todo mundo, né? Todo mundo sai perdendo. Uma guerra comercial é ruim para todo mundo, né? Todo mundo sai perdendo. A China não queria uma guerra comercial. A China tem, como eu falei, aquele plano de longo prazo, né? Então, se não tivesse uma guerra comercial para ela, obviamente seria muito melhor. Vai atrasar um pouquinho, mas eu acho que a China dos países é o que está mais preparado, né, para essa guerra comercial. Eh, as ações do Trump, eu costumo brincar assim, a gente acha ruim, meio bufão, parece que ele tá lá no programa dele, né, do aprendiz, ameaça, depois volta, ele Entendi. acaba meio que perdendo um pouco a credibilidade. Como chefe de estado, acho que ele não poderia estar fazendo esse papelão. Mas é o estilo dele, né. Sim. E eu costumo brincar que a gente acha ruim, mas talvez seja bom, né, porque, mostra realmente o interesse, né. Uhum. Não é o estilo dos democratas, talvez seja um pouco mais diplomático e tal, mas nos bastidores talvez estejam fazendo a mesma coisa, né. E ele tá só verbalizando tudo isso. Então, de certo ponto de vista, talvez seja bom que fica escancarada qual que é, né, os objetivos ali dos Estados Unidos. É ruim, a guerra comercial é ruim para todo mundo, mas claramente os Estados Unidos está tentando, trazer as manufaturas de volta para os Estados Unidos. Ele tá tentando fortalecer a própria É, economia, né. porque na realidade o Donald Trump, ele a extrema direita no mundo tem meio essa característica, ele está querendo agradar o eleitorado dele nos Estados Unidos, e o eleitorado dele é o agronegócio e os trabalhadores da indústria que perderam emprego. A base mesmo, grossa dos eleitores, do Donald Trump são essas 2 categorias, né. O agronegócio dos Estados Unidos, perto do brasileiro, tá muito atrás, então sempre receberam proteção do estado, o agronegócio brasileiro, o agronegócio americano, né, e o setor de bens e serviços que representa uma grande parte da economia americana, sofre com estagnação de salário há mais de 40 anos, justamente porque o ambiente industrial, high-tech saiu, né, a grande parte saiu dos Estados Unidos, e esses trabalhadores da indústria agora desempregados ou com subempregos, eles alimentam menos esse setor de bens e serviços, que acaba tendo aquela comparação que eu fiz do garçom, né, acaba meio que parecendo, obviamente, a renda per capita é muito maior, mas não está como estão as economias que estão na fronteira tecnológica. Então o setor de bens e serviços do Brasil, nos Estados Unidos, ele está muito insatisfeito, porque há 40 anos estão com o salário estagnado. O agronegócio é a mesma coisa e o setor industrial sofreu muito. Os Estados Unidos se desindustrializou, da década de 80 para cá. Então, as medidas que o Trump faz é para agradar essa base de eleitores dele. Mas você não acha que fazendo Primeiro, isso ele tá deixando, como você disse, o Estado mais forte, protegendo as indústrias, aquilo que a gente veio falando durante o podcast? uma análise que eu tento fazer, assim, quando você olha a geopolítica mesmo, a estratégia geopolítica dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos tem uma grande preocupação, porque ele está perdendo a hegemonia. Uhum. Ele, na verdade, eu acho que já até perdeu a hegemonia, mas sabendo que ele está perdendo essa hegemonia, ele está tentando uma nova estratégia para se manter pelo menos forte, Tá. né. Então a hegemonia americana é baseada na força do dólar, o poder de imprimir dólar dos Estados Unidos. Desde que o dólar foi eleita a moeda de transação internacional, você imagina um país ter impressora da moeda que é a moeda de referência, É. né. Eh, no limite, como eles fizeram na crise subprime, imprimiram trilhões de dólares e não gerou inflação nos Estados Unidos, né. Por quê? Eu costumo brincar, o pessoal defende essas teorias monetárias que fala assim: "Ah, impressão de dinheiro gera inflação". Não, gera inflação é você usar o dinheiro. Sim. Só imprimir não quer dizer nada. Então os Estados Unidos imprime muito dinheiro, só que esse dinheiro não é utilizado. Tem quase 20 trilhões, se você pegar a reserva cambial de todos os países do mundo, tem quase 20 trilhões de dólares, tá parado. Eles podem imprimir dólar à vontade, se financiar, porque esse dinheiro, se entrar em circulação, não entra, a grande maioria não entra em circulação na economia americana, né. Então, eles têm essa vantagem. E o que financiou essa potência que os Estados Unidos se tornou no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, foi a hegemonia do dólar, né. O que permite que eles tenham mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo é a força do dólar. Eles conseguem financiar isso tranquilamente, né. Só que ele vendo, daí a ameaça dele, já fez várias vezes: "Ó, se os BRICS ameaçar não utilizar mais o dólar como moeda de referência, eu vou taxar em 100% os BRICS". Ele já fez essa ameaça 3 vezes desde que ele assumiu, né. E a preocupação por trás disso é justamente isso: os Estados Unidos não pode perder a hegemonia do dólar. Se ele perder, ele perde a capacidade de financiar a máquina americana, principalmente a máquina militar. Sim. Então ele, por um lado, ele está ameaçando os países que estão tentando sair
da hegemonia do dólar, porque ele sabe que se ele perder essa hegemonia, ele perde o poder de financiar a economia americana. Por um outro lado, ele sabe que ele não consegue, já antevendo isso, ele não consegue financiar esse papel que ele tem de defender os interesses dele no mundo todo. Por isso ele está abandonando a União Europeia, está ameaçando sair da OTAN, falando que a Europa tem que aumentar os gastos militares, porque quem banca a OTAN é os Estados Unidos. Sim. Quem banca esse poderio militar pelo mundo é os Estados Unidos. Então, ele está fazendo vários movimentos ao mesmo tempo. Ele sabe que ele não vai conseguir financiar, então eu tenho que reduzir. Por isso que ele tá tirando a mão da Da Ucrânia. Ucrânia. Tá tirando a mão da Ucrânia, tá saindo, tá ameaçando sair da OTAN, tá? Para ele concentrar as forças dele, primeiro, do ponto de vista comercial, ele quer concentrar a força dos Estados Unidos contra a China. Sim. Então, esse negócio de negociar com a Ucrânia e Rússia, porque ele está tentando afastar a Rússia da China, da influência da China. Só que a estratégia dele é errada, né? Assim, por mais que fosse uma estratégia certa e fosse bem conduzida, já é uma estratégia errada. E da forma que ele conduz, é pior ainda, porque ele tá chutando todo mundo, inclusive os amigos, os aliados, tá ameaçando invadir a Groenlândia. E um dos motivos dele ter que sair da OTAN é isso, né? Porque ele não pode, se ele é da OTAN, ele não pode invadir a Groenlândia. Exatamente. Porque o tratado da OTAN é qualquer país que for atacado, os outros têm que defender, né? Então, talvez ele queira sair da OTAN não só pelos objetivos econômicos, que ele não quer mais financiar aquilo, mas talvez também porque eu acho que é o Jeffrey Sachs que fala que você não pode tirar do radar que ele realmente pode, os Estados Unidos realmente pode invadir a Groenlândia, né? Estrategicamente para os Estados Unidos, do ponto de vista militar, é de relevância e é muito importante a Groenlândia, né? Mas chutar o Canadá igual ele está chutando, está gerando até um movimento dentro do Canadá anti-americano, né? E ele quer concentrar esse poderio dele contra, principalmente comercial, contra a China, né? Sim. E, sob o ponto de vista que a gente falou, ele quer, com essa guerra tarifária, fazer com que as indústrias voltem para os Estados Unidos. Sim. Só quando você põe na balança, no meu ponto de vista, vai dar tudo errado. Mas falando assim, China, né? Que a China, o que muitos economistas, enfim, falam, pessoas influentes, é que a China tem dados muito escondidos, que não ficam muito claros ali pela questão até de como a China vem progredindo, enfim, PIB, todas essas questões. Se a gente for falar de Estado, né? A gente está falando que que a China é comunista portanto, a maioria das coisas está na mão do Estado, as empresas ali fortes. Mas falando sobre a questão, vamos falar assim, dos que vivem ali da classe baixa. Você não acha que a China deveria, por ser né, um país que tem essa mão do Estado, melhorar a condição de vida dessas pessoas, já que elas trabalham com tanto pouco dinheiro? Por que a China não protege essa classe mais humilde que tem lá e, ao invés disso, deixa eles trabalharem a mais com um salário, desculpa, né, medíocre para os outros países? Isso não seria um pouco capitalismo? E não seria um pouco falta do Estado chinês de controlar também os benefícios da classe menor? Cara, eu acho que assim, eu tenho estudado bastante a China e eu acho que tem muito preconceito, né? E eu até como oriental posso, é até engraçado eu falar disso, né? Quando eu falo, eu faço aquilo, eu falo assim, nós do Ocidente temos um preconceito, apesar de ser descendente de oriental, né? A gente olha muito para a China com um olhar do Ocidente, né? Tem um livro muito bom de uma economista chinesa que chama Kenyu Jin, chama O Novo Manual da China, Além do Socialismo e do Capitalismo. Ela conta a história própria dela e depois ela faz as críticas como economista, né? Para analisar o que seria a China. Porque tem sempre, a China é capitalista, a China é socialista, né? O professor Elias Jabbour fala que é um socialismo de mercado, que eu acredito que esteja mais bem enquadrado quando você olha os modos de produção, né, das economias. Mas ela diz que ela foi estudar, fazer o ensino médio, estudou lá no Bronx como chinesa, né? E ela se sentia muito incomodada, assim, das perguntas que os americanos faziam para ela, né? Mais ou menos nesse sentido: "Ah, como que você se sente lá naquela ditadura, né, e o presidente, e você não tem acesso a dados, você não, sei lá, você não tem WhatsApp, você não pode acessar o Google". E ela, como chinesa, ela falava que aquilo para ela, o pessoal tá falando em grego, que não é uma preocupação chinês aquilo ali, né. Então ela começou a ver que o Ocidente tinha uma visão diferente do que tem o Oriente, né. Tem um japonês, eu morei 2 anos no Japão. Você vai lá, os valores deles, assim, a gente acha algumas coisas absurdas, para eles são extremamente normais. Igual, né, só fazendo um adendo aqui, tá, agora, se eu estiver fugindo muito, assim, viajando muito no assunto, vocês me chamam a atenção. Eu morei 2 anos no Japão e quando eu fui para o Japão, eu com essa visão de brasileiro, né, de ocidental,
eu achava, assim, um país, teoricamente, você acha que eles são muito machistas, né. A mulher lá tem que obedecer ao marido, até na fábrica eu trabalhava, a mulher, inclusive, ganhava menos, né, fazia talvez o mesmo trabalho que o homem, ganhava menos. Eu era revoltado com aquilo, né, eu até defendia as mulheres lá na linha de produção, eu tinha um lado meio revolucionário quando eu era mais novo, né. Então eu tinha esse olhar de que: "Putz, que absurdo, né, como que isso acontece e tal". Aí de um tempo pra cá eu comecei a estudar mais as culturas e tal, e eu tenho um irmão que mora lá, ele foi até antes de mim para o Japão. Eu fui em 1990, né, então faz tempo. Morou onde lá, José? Eu morei numa cidade chamada Ogassa, que era perto de Hamamatsu. Não sei se vocês conhecem o Japão, Eu fui pro Japão ano fica no estado de Shizuoka. mas eu fui pra Osaka, Osaka. Tóquio, Kyoto e Hiroshima. Você foi em quase toda, e depois eu voltei em 2015 com a minha família toda, né, eu tenho 5 filhos. Aí eu voltei, eu, minha esposa e 5 filhos. Inclusive a gente era meio que objeto de análise, né, que os japoneses achavam estranho, assim, aquela família gigante de teoricamente japoneses, mas lá tem o japonês muito quieto, né, e a gente andava falando muito, assim, né, dentro do metrô e No metrô eles não falam, né? não falam. O japonês no metrô é um silêncio, não é igual aqui no Brasil que o pessoal tá ouvindo funk, tá conversando, e nós somos em 2 casais, e a gente ficava quietinho, assim, como a gente estava ali, a gente não queria ser mal educado, mas eles estão super concentrados, estudando, lendo, não é? É bem diferente. É, e você anda na estação lotada, assim, é um silêncio, né, você não vê Silêncio, aquele silêncio. burburinho. Aí você falando assim, eu lembrei, eu estava nessa viagem, eu entrei no metrô e meus 5 filhos, o mais velho já era adulto e o mais novo era adolescente, né, dos 5. E aí entrou lá os 7 lá, e aí um filho meu falou: "Pai, toda vez que a gente entra no metrô, todo mundo fica olhando pra gente, né". Eu falei: "Se você notar, é só a gente que tá falando dentro do metrô". Exato. Aí eu falei: "Vamos fazer um teste. Vou contar até 3, a gente faz silêncio, você vai ver se vai escutar alguém falando aqui". Aí fez, cara, o trem lotado, aquele silêncio, assim, o japonês, o que não tá fazendo nada, tá só, eles gostam muito de ler, Sim. infelizmente, né, hoje em dia celular, mas ninguém falando nada. Então, assim, a gente era meio que uma atração turística, onde a gente passava e conversando, né, eles acham estranho. Então, assim, e aí eu tinha muito esse preconceito, né, de: "Putz, o japonês é machista e tal". Aí depois eu vim estudando, eu comecei a analisar, esse meu irmão já pegou a cidadania japonesa, ele foi antes de mim, né, então tá mais de 30 anos no Japão. Ele casou com uma japonesa, tem 2 filhos japoneses. E aí você vê como as coisas são difíceis de entender, né. Tinha esse lado machista que eu vi, mas aí o meu irmão falou que quem manda na casa, nas finanças, é a esposa. Olha aí. Então tudo que ele ganha, ele passa pra mulher, é a mulher que organiza as finanças do lar. Então ele falou assim: "Se eu quiser ir ali tomar um lanche, eu tenho que pedir dinheiro pra ela". Olha, cara, é cultura diferente, é uma cultura diferente. Porque tem planejamento, né, eles têm um planejamento financeiro lá, ó, tem que gastar, sei lá, com lazer você vai gastar X ienes, né. Então quando você vai sair daqui lá, eles E tem aqui é que aqui é diferente, né. pedir, né. Aí você fala: "Putz, mas aquela visão que eu tinha de machismo, se a mulher manda nas finanças, na realidade quem manda é a mulher, não é o homem, né". Então você fica, então assim, quando você olha, você vive a cultura, mas você vê que é completamente diferente. E essa economia chinesa, depois ela se formou, graduou em Harvard, fez pós-graduação em Harvard, e ela é professora da London School of Economics, em Londres. Então ela já, assim, já tem muita vivência no Ocidente, e ela escreveu esse livro explicando, essa diferença de cultura e por que que o Ocidente tem esse preconceito e não consegue entender a ascensão da economia chinesa. Ele falou assim: "O chinês, ele tem um conceito de liberdade diferente da gente". Uhum. Então quando a gente fala assim: "Ah, você não é livre lá, você não pode falar, você não", ela falou: "Cara, mas o chinês não se preocupa com isso". Aí fizeram uma pesquisa, 93% dos chineses, a segurança para eles vem antes da liberdade. E nos Estados Unidos é 39%, né, então nos Estados Unidos a liberdade vem antes. Então falou: "Você tem um olhar enviesado quando você começa a olhar para a economia da China". Então para o chinês, ele tem um conceito de democracia diferente. Uhum. E se você olhar a estrutura de democracia na China, ela talvez seja até mais representativa do que no Brasil, do que nos Estados Unidos, porque lá eles têm muito da economia local, né. Eles elegem os prefeitos locais, e os prefeitos locais, eles têm até muito mais poder político do que tem um prefeito no Brasil. Depois tem toda uma estrutura que é difícil de explicar, que vai elegendo os representantes do Partido Comunista até chegar no poder central, que é o presidente da China. E ele tem uma ascensão política muito forte sobre, toda a estrutura política do país. Só que a economia é descentralizada, por isso que eles cresceram bastante. Os prefeitos locais têm um poder econômico de coordenar a economia no local muito maior do que tem um prefeito no Brasil. Então, assim, tem características diferentes, né. E ela explica que essa economia funciona desse jeito, porque a cultura da China permite que funcione desse jeito. E eles respeitam muito a figura do presidente. Apesar deles terem poder político, eles respeitam muito
o que vem da ordem, né, de cima. E aí ela comenta que ela achava muito estranho. Por isso até ela escreveu esse livro, porque até agora as pessoas ainda têm muito esse questionamento quando ela vai na palestra, as pessoas perguntam, né. E aí ela falou que a diferença lá, como ela está nos Estados Unidos, né, é que nos Estados Unidos, mudam-se os partidos, mas não muda o governo. Uhum. E na China muda-se o governo, mas não muda o partido, né. O partido é sempre o mesmo, que é desde da Revolução Comunista de 49, né. Então, ela falou que esse olhar que a gente tem, do que é importante para o chinês, na realidade a gente está com um olhar nosso, né, do que é importante. Então ela falou assim, ela lembrando quando era adolescente que as pessoas questionavam coisas que para ela não era importante. Então tem uma lenda lá que diz que, o urso panda o bichinho de pelúcia, panda é proibido na China, né, não pode. Porque teve uma fake news no passado que botaram fizeram um meme com um ursinho desse com a cara do presidente da China, né, do Xi Jinping. E aí o partido proibiu, né. E aí eles falam: "Mas como que é isso, né, não poder na realidade se pode vender, tem em todos os lugares lá, inclusive nos parques temáticos tem, mas você não pode fazer com a cara do presidente". Ah, claro, é uma questão de respeito, né. Aí isso vem do confucionismo, os chineses têm o oriental como um todo, eles têm um respeito muito grande pela autoridade. Uhum. Independente se essa autoridade não foi eu que pus, não foi eu que votei, tá lá, eu tenho que ter uma deferência, um respeito muito grande por ele. Como é no Japão com o imperador, né. O imperador tá lá, ninguém pôs, ele tá lá desde sempre. Mas eles têm um respeito muito grande pela figura, pela autoridade. Então, assim, ela explica essa diferença de culturas, né, diferença de valores, em que nós ocidentais, assim, a gente não deve tentar impor a nossa visão de cultura e valores nas outras culturas, né, que cada um tem a sua. E talvez seja essa a diferença dos Estados Unidos para a China, né. Os Estados Unidos, sob ponto de vista imperialista, ele quer impor os seus valores, suas culturas, aí tem eles chamam de soft power, de hard power, quando não dá, vai com guerra mesmo, e os chineses não. Essa ascensão que ele está tendo, dentro do próprio BRICS, né, com as parcerias, com a nova Rota da Seda, é de cooperação econômica. Ele não tanto que os países do BRICS nunca se viu a China falando: "Ó, você tem que". Os Estados Unidos quando faz e ajuda, ele tem uma cartilha, né, você tem que seguir. Você tem que cortar gasto público, você tem que privatizar, você tem que diminuir o tamanho do estado, que é o consenso de Washington, né, pra você receber minha ajuda. A China não, obviamente ela tem o interesse dela, ela defende o interesse do povo chinês, mas ela não impõe os seus valores nem a sua cultura.